Aqui estão 30 dicas do NaN que eu gostaria de ter conhecido antes de começar a fazer automações. A primeira dica é alternar o valor fixo e expressão. Geralmente, quando a gente quer fazer isso, a gente vem aqui e clica em expressão, né? Só que você pode simplesmente apertar na tecla igual e isso fará transformar entre valor fixo e expressão. E daí você pode colocar o valor JSON ou qualquer outro valor. A segunda dica é fixar dados no nó. Como que a gente pode fazer isso? Se você tem uma chamada de API ou algo assim que você paga, isso é principalmente importante nesse caso, porque a gente pode fazer o teste, né? Continuar fazendo o teste com os dados presos dentro do nó. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode rodar o nó com esses dados já aqui, né? Por exemplo, dado e valor, eu posso simplesmente clicar na tecla P e ele vai fazer essa fixação. E com essa fixação eu posso rodar ele várias vezes e ele não vai ficar chamando o API toda vez. A terceira dica é criar dados mocks para teste. Como que a gente pode fazer isso? Se a gente clicar aqui duas vezes e eu rodar esse nódulo, ele vai me dar essa informação aqui. Porém, eu posso vir aqui nesse lápis aqui na ponta direita e editar esse valor. Se eu quiser editar esse valor para 2, e assim por diante, e salvar, ele automaticamente vai travar, né, ou colocar o pin aqui dentro desse nódulo, e esse valor agora vai ser 2 em vez de 1. E assim a gente pode ficar testando o resto do workflow. A quarta dica é navegação entre nós. Ao invés de ficar abrindo o nódulo, fazendo a modificação, saindo dele, entrando no outro, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar em um deles e daí a gente vê esses ícones, né? Que a gente pode clicar e simplesmente navegar entre nódulos. A quinta dica é ativar e desativar os nódulos rapidamente. Ao invés de vir aqui e clicar em desativar e ativar, a gente pode simplesmente apertar na tecla D. Quando a gente aperta na tecla D, a gente pode ativar e desativar rapidamente. A sexta dica é como que a gente pode ser bem organizado criando stickers, ou seja, selos para organizar o nosso workflow. A gente pode clicar Shift e S. Quando a gente clica Shift e S, a gente pode criar um sticker e assim organizar o nosso workflow. Dica número 7, renomear nó rápido. Ao invés de clicar nele e vir aqui em cima e depois renomear, a gente pode simplesmente clicar, apertar o F2 e assim editar o nome do nódulo. Dica número 8, histórico de versões. A cada vez que você salva o workflow, ele cria uma versão. Então, como que você pode restaurar uma versão ou verificar as mudanças, né? Você clica aqui em cima, no lado direito, né? Clica nesse reloginho ali e você vai ver todas as versões, quando que vocês salvaram, né? E também as modificações que vocês fizeram. E se você quiser restaurar essa versão, você pode vir aqui nos três pontinhos e restaurar. Ou você pode vir aqui também, ó, ações, ok? Dica número 9, adicionar o nódulo bem rápido. Ao invés de vir aqui no mais e depois procurar, você pode vir simplesmente e apertar a tecla Tab. Cria uma busca e depois adiciona um nódulo. Dica número 10, desativar a atribuição NaN. Quando a gente manda uma mensagem via e-mail ou até via Telegram, geralmente o NaN vai mostrar que foi automatizado por ele mesmo. Então, como você pode desativar? Você vem aqui no nódulo de e-mail ou qualquer outro nódulo de mensagem que tenha atribuição e clica aqui, ó, opções, Append NaN Attribution, clica em cima e depois desativa ele. E deixa assim como tá bom? É assim que você desativa a atribuição do NaN. Dica número 11, capturar data atual. Isso é extremamente importante quando você está criando um agente IA, para que o agente saiba a data de hoje e a hora de hoje também. Então, para fazer isso, você clica duas vezes em cima do nódulo e você vem em expressão. Quando você vai em expressão, você pode, por exemplo, escrever data. E daí, se você quiser passar a data e o horário, você clica aqui e aperta duas vezes aqui e duas vezes aqui. E daí você vai aqui, ó, nessa opção, Now. Quando você faz isso, você mostra a data em formato que o agente consiga entender.
Mas você também pode formatar. Por exemplo, clica no período aqui, formatar, e daí já vem uma opção, né, pré-formatada. Mas você pode modificar. A gente sabe que aqui no Brasil a gente usa primeiro o dia, depois o mês e o ano, né? Então você pode modificar conforme você preferir. Dica número 12, salvar credenciais. É muito importante fazer isso quando você está fazendo vídeos ou que você não quer expor a API, né, ou a chave nesses vídeos ou nas demonstrações. E também para salvar, não precisa ficar adicionando essa API cada vez que você cria um nódulo novo. Então você pode vir aqui, quando o nódulo geralmente já tem essa opção, você pode clicar duas vezes e criar credenciais aqui em cima. Você clica nessa setinha para baixo e depois criar nova credencial. Se você não está usando esse tipo de nódulo, você pode usar o HTTP request, né? E nesse aqui é bem parecido, tem autenticação e ao invés de ficar adicionando as credenciais aqui no headers, por exemplo, né? A gente pode vir aqui em autenticação e pré-definir uma autenticação. Por exemplo, eu posso colocar Google e daí procurar qual tipo de autenticação que o Google está pedindo aqui. E daí sim criar a autenticação. Ok? Dica número 13. Continuar mesmo se o nódulo tiver um erro. Para você fazer isso, você clica duas vezes em cima do nódulo. Como vocês podem ver, esse JSON aqui tem um problema aqui, né? Com uma vírgula extra, que não era para estar aqui. Então, se eu testar esse nódulo com essa opção aqui, ó, Stop Workflow, ele simplesmente vai parar. Ele não vai continuar. Vai ficar vermelho e vai parar todo o processo, né? Mas se você quiser continuar o processo mesmo com erro, você clica em Settings de novo e coloca Continuar, né? Continue. Quando ele ter essa opção, ele vai continuar o processo com erro. Por exemplo, the JSON output in item 0 contains invalid JSON. Então ele não vai parar o processo, mas ele vai te dar o erro. E se você quiser usar esse erro para enviar um e-mail ou algo assim, você troca essa opção Continue para Continue Using Error Output. Se você clicar aqui, agora você vai ver que você tem uma opção para conectar o Gmail e essa informação vai ser enviada para você também. Dica número 14. Alternar zoom rápido. Para fazer isso, você pode apertar na tecla 1 para ver todo o seu workflow ou na tecla 0 para voltar aonde você está. Dica número 15. Variáveis globais. Acesse as informações como o ID da execução e o nome do workflow usando variáveis nativas do nome. Por exemplo, se eu clicar aqui Testar Workflow, ele vai me dar essas opções aqui, ó, variáveis e contexto. Quando eu clico variáveis e contexto, eu posso saber, por exemplo, a ID do workflow, o nome do workflow e também o status dele, se ele está ativo ou não ativo. Então, para você usar isso, você simplesmente leva ele para algum lugar e ele sim vai estar transferindo essas informações do workflow para o nódulo. Dica 16 é a execução de sub-workflow. Quando você tem um processo bem complexo e você precisa organizar o seu processo, você pode criar sub-workflows para processar certos nódulos. Esse a gente já tem um sub-workflow conectado, então eu vou testar para vocês verem o que está acontecendo. Esse sub-workflow não está nesse workflow, né? Ele já foi processado, então quando eu clico duas vezes em cima dele, eu já posso ver aqui, ó, todas as informações. Ele pegou o último e-mail, né, do meu inbox, ou da minha caixa de entrada. E eu posso verificar esse processo clicando aqui em cima, ó, View Sub Execution, daí 17329, né? Quando eu clico aqui, eu posso ver o processo exatamente no Sub Workflow. Dica número 17, tecla de execução rápida. Ao invés de você clicar aqui em cima Test Workflow, você pode simplesmente apertar a tecla Ctrl e Enter. E assim ele vai fazer o teste para você de todo o workflow conectado. 18. Simulação com dados de sub-workflow. Como eu já tenho esse sub-workflow aqui já executado, eu posso clicar duas vezes em cima dele e posso vir aqui, ó, View Sub-Execution, né? Se eu quiser modificar alguma coisa ou tentar arrumar alguma coisa, eu posso clicar aqui em cima, ó, Copy to Editor. E assim eu já tenho os dados aqui, né? E posso adicionar outros nódulos se eu quiser continuar esse teste. Dica número 19, variáveis de fluxo.
Como que você pode pegar uma informação do nódulo anterior e trazer para o nódulo seguinte? Você pode clicar aqui 2 vezes no segundo nódulo, e se você quiser pegar as informações do nódulo anterior, você simplesmente pode clicar em cima e arrastar para onde você quiser, ou você pode clicar, criar as chaves, né? 2 vezes e daí o sinal de dinheiro. Quando você faz isso, você pode vir aqui embaixo e ó, tá escrito aqui ó, Earlier Nodes. Então você pode buscar o nódulo 1, daí vai trazer os objetos e quando você quiser procurar algo específico, você pode ficar apertando o período, né? O ponto, item, JSON e daí você escolhe qual dado você quer, tá bom? Nesse caso, o objetivo e assim por diante. Caso você quiser pegar todas as informações e não quiser fazer desse modo que eu fiz aqui, você pode clicar assim, JSON, e daí o que você pode fazer? Você pode escrever JSON, stringify, e daí botar isso aqui entre parênteses, e daí ele vai trazer todas as informações. Número 20, aprovação manual. Se você estiver enviando um e-mail para o cliente que contém informações privadas ou importantes, talvez você queira aprovar o e-mail antes de ser enviado. Para fazer isso, você pode clicar aqui em cima no mais, ou o tab, como eu mencionei, né? E daí você pode vir aqui, ó, Human in the Loop, e você pode escolher uma opção, Discord, Gmail, Google Chat, entre outras opções, para fazer essa aprovação, né? Então, eu conectei aqui no Telegram, e dentro do Telegram tem uma opção aqui, ó, Send and Wait for Response. Quando eu envio e espero uma resposta, essa mensagem já vai estar escrita, né? Pedindo aprovação para esse envio de e-mail. Então, quando eu aprovo, Response Type, Approval, quando eu faço essa aprovação, o workflow continua, então, e faz esse envio de e-mail. 21. Execução condicional. Para fazer o envio de um e-mail, eu quero verificar algumas informações automaticamente antes de fazer esse envio. Por exemplo, mensagem de e-mail, eu tenho o e-mail e depois o e-mail ID. E com esse e-mail ID, eu quero verificar se está correto. Se esse e-mail ID for 420, como eu botei ali, por exemplo, e-mail ID is equal to 420, ou 420, então ele vai prosseguir e enviar o e-mail como está escrito aqui, ó, ou nesse caso pegar o e-mail, né? Então, como o ID é 420 e essa aprovação aqui foi verdadeira, então ele continua o workflow. Então esse nódulo if significa que se for verdadeiro ele continua, ou se for falso ele faz outra execução. Dica número 22, salvar o erro no log. Por exemplo, se você tiver um erro dentro do workflow e você quer salvar esse erro dentro de um log, você pode clicar e adicionar esse trigger aqui. Ó. Você pode pesquisar erro e tem aqui ó, error trigger. Então, cada vez que tiver um erro dentro do workflow, ele vai ser ativado automaticamente e daí com esse erro você pode enviar para um e-mail, para o WhatsApp, entre outras coisas, para ser informado. A dica número 23 é agrupamento de nós, especificamente dentro de um sticker ou dentro de um selo para organização. Por exemplo, você pode agrupar esses nódulos em grupo. Eu tenho aqui 2 grupos diferentes, e-mail e planilha. Então, se eu quiser organizar o meu workflow por processo, esse processo aqui vai ser especificamente com um e-mail, então eu vou agrupar todos esses nódulos aqui nesse selo para depois poder verificar o processo, fazer modificações. Então essa dica é muito importante para seu workflow ficar bem organizado. A dica número 24 é muito simples, mas bem importante também. Caso você quiser compartilhar seu workflow com algum membro do seu time, você pode clicar aqui nesses 3 pontinhos, aqui em cima, e clicar em Download. Quando você clica em Download, você vai ter um arquivo formato JSON, e com esse arquivo você pode simplesmente importar para o outro N8N ou para outra workflow também. Dica número 25 é continuar com erro mesmo se um item da lista estiver com erro. Por exemplo, se eu tiver uma lista com 1000 itens e um deles estiver errado,
ele vai parar completamente o fluxo se aquele erro estiver dentro do nódulo. Então, como que eu posso mudar isso para que o fluxo continue? Eu clico duas vezes em cima, vou aqui em configurações e on error eu vou colocar continue. Se eu não colocar continue e botar stop workflow, eu fazer esse teste, ele simplesmente vai parar com erro e não vai continuar o fluxo. Porém, se eu modificar em configurações e botar continue, e daí fazer o teste, ele vai fazer todas os 3 loops, né? E vai me dar todos os itens. Dica número 26 é transferir dados específicos para o nódulo seguinte. Por exemplo, eu tenho 2 nódulos aqui e o primeiro me está dando 2 valores para mim, certo? Então, ao invés de transferir esses 2 valores para o nódulo seguinte, eu posso simplesmente filtrar, né? Ou eu posso usar JSON, que eu nem fiz naquele outro, ou eu posso usar esse manual mapping aqui. Então, desses 2 valores, eu posso pegar um deles e transferir para o nódulo seguinte, ou seja, somente o objetivo, né? Então, quando eu clico testar aqui, esse vai só trazer um desses valores. Dica 27. Reaproveitamento de fluxos. Para você reaproveitar um fluxo, você pode simplesmente criar templates, ou seja, possa ser reutilizado. Então eu fiz aqui um exemplo de 6 nódulos. Vamos supor que esse nódulo ele cria um e-mail específico para o cliente. Então você pode simplesmente criar um workflow e daí fazer aquele call NAN workflow tool e daí sim reutilizar esse fluxo dentro do seu outro workflow. Dica número 28, saídas formatadas em JSON. Quando você faz um pedido para o IA, ele geralmente te dá um texto gigante. Vamos fazer esse teste? Eu vou desconectar esse Output Parser aqui e vou colocar o teste para ver. Eu fiz um pedido para ele, pedindo quais foram as capitais do Brasil, certo? Então ele vai me dar esse texto grande aqui, ó. Todas as informações, transferência, capital, tal, tal, tal. Eu somente quero a cidade e a data. Como que eu posso fazer isso? Eu clico aqui, ó, Require Specific Output Format, né? Então, quando eu ativo essa opção, o node, ou nódulo, vai me dar outra opção aqui, ó, To Output Parser. Então, com isso aqui, se eu clicar no mais, eu tenho essas opções aqui, ó. Eu posso criar uma lista, se eu quiser, mas eu quero uma estrutura em JSON, né? Então, com essa estrutura em JSON, eu posso pedir especificamente o que eu quero, né? Então, se eu clicar 2 vezes, eu vou mostrar para vocês. Eu quero somente a cidade e data daquele texto enorme. Então, se eu fazer o teste novamente, esse output parser aqui vai me dar exatamente o que eu pedi. A cidade e a data. Cidade e data. Cidade e data. Ok? Dica número 29 é retirar as aspas duplas do valor. Por exemplo, se eu criar essa execução aqui, vai ter um erro dentro dela. Por quê? Porque nesse nódulo aqui, eu estou colocando com aspas duplas. E muitas vezes você recebe isso de um API ou algo assim, que vai dar erro. Então, como que eu posso transformar e retirar essas aspas duplas do valor? Eu venho aqui, copio esse replace aqui, e colo no nódulo seguinte. Então, dentro dele aqui, como vocês podem ver, ele está trazendo essas aspas duplas, certo? Mas eu vou retirar essas aspas aqui ó, de dentro, adicionando esse replace logo depois do teste aqui. Ó. Então, se eu fazer isso e fazer o teste novamente, agora sim não contém mais o erro e traz o formato JSON correto. A dica número 30 é aproveite a comunidade. Siga os canais que você mais gosta sobre o NAN, que você vai ter muitas informações. Siga o meu canal se você gostou desse vídeo também. Aproveite também o Reddit. Eu criei uma comunidade no Reddit, que só está eu lá por enquanto, mas você está muito bem-vindo para participar da comunidade lá no Reddit também. Eu vou deixar um link abaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, compartilhe com seus amigos e eu espero que você tenha um ótimo dia e até a próxima.